Vamos lá. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar as aulas à distância, tá bom? Me mantive trabalhando todos esses dias pela minha formação ser da área de saúde, eu tinha respaldo para trabalhar e desencadeando minha função aí de acordo com a necessidade da população também, podendo ajudar na medida do possível e que me cabe, beleza? Vamos retornar à aula então. O que nós temos para hoje? Hoje nós vamos terminar o conteúdo que foi passado sobre perícia. Foi aquela aula que juntou as duas turmas, que eu dei a introdução. Hoje eu vou passar os artigos, é coisa rápida, coisa muito demorada. Junto com o material, junto com esse vídeo, vai aquele vídeo que eu passei na última aula e um vídeo sobre o trabalho da polícia forense, da perícia forense. Bem bacana aí. E uma atividade para vocês fazerem em casa. E depois eu vou explicar como vocês me mandam, vou me orientar certinho com a coordenação, ou eu pego quando eu retornar. Beleza? Atividade avaliativa no caso, viu pessoal? Na última aula nós começamos a falar sobre perícia, agora a gente vai entrar no papel do perito e os artigos relacionados do Código do Processo Penal. Perícia médica, foi explicado, corpo de delito, direto ou indireto, eu expliquei também, tem no vídeo que eu vou passar, corpus crimes, corpus instrumentos. Os peritos, em relação ao perito. A palavra perito é de origem latina, que tem como significado de percorrer, mover através de. O termo adquiriu outro significado ao longo do tempo, sendo perito aquele que conhece determinado assunto com domínio total. Ou seja, o perito alguém que é perito em um assunto específico, no caso, seja de assunto de medicina legal, entre outros, o perito é determinado isso. A palavra perito, literalmente falando, é isso. Com vasta experiência prática. Existem dois tipos diferentes de perícia, a administrativa e a judicial. A perícia, no caso administrativa, podem ser de origens secundárias, já as judiciais é um ramo auxiliar do direito que ajuda a desvendar como ocorreram os fatos e ajudar a encontrar o verdadeiro culpado ou quem praticou a ação. Perícias judiciais podem ser de origem civil, trabalhista, criminal, entre outras. A administrativa, entre outra questão que a gente não vai falar agora, a gente vai entrar mais na perícia judiciais. Quem pode ser perito? Quem são os profissionais perito? Pode ser o perito oficial, que é o médico legista, tá bom? Dentro do curso de medicina existe uma disciplina requisita, então quando abre o concurso tem lá a medicina e tem cursos afora também. Quando um médico legista, quando um médico passa no concurso, ele recebe, além do que ele tem de conhecimento, um treinamento, ou o perito criminal são outros profissionais da área da saúde, por exemplo, farmacêuticos, fisioterapeutas. Eles também têm, na Polícia Civil, por exemplo, eles têm uma academia que auxiliam na conduta do trabalho posteriormente, tá bom? E os peritos nomeados é de escolha exclusiva do juiz. Em um determinado caso que o juiz vê necessidade de a nomeação de um perito, ok? Esse perito, ele recebe por essa atuação e é alguém específico. Geralmente nas questões trabalhistas, por exemplo, pode ser um perito, um fisioterapeuta ergonomista, ou pode ser um médico ortopedista que vai dar o grau da lesão ou a relação, ou pode ser um engenheiro que tem uma relação, enfim. Pode ser vários profissionais, mas é de caráter exclusivamente nomeado pelo juiz do caso. Um assistente técnico escolhido pelas partes civil ou trabalhista. Um assistente técnico, o que acontece? Ambas as partes podem contratar uma pessoa que é perita no assunto para ajudar no caso, seja de diferentes interesses. Por exemplo, eu já fui um assistente técnico de uma perícia de uma audiência trabalhista, onde eu, contudo, fiz algumas perguntas e determinei para um laudo cinético qual que era o grau de incapacidade do colaborador. Ou em outras situações, como a empresa me contratou para fazer exatamente o mesmo serviço. E tem outras áreas que fazem isso também, não necessariamente só a fisioterapia. A medicina bastante, alguma coisa quando é de caráter químico, é um farmacêutico bioquímico, ou um biomédico, entre outras coisas. Então, é um assistente técnico. Quando necessário, ou quando o advogado vê a necessidade de ter a ideia de um determinado profissional específico na área. Assistente técnico nomeado.
Em relação ao Código do Processo Penal, nós temos os artigos relevantes. Artigo 158 ao 184, a gente vai pular alguns dentro do 160, mas vou explicar todos os outros. E o 275 ao 281, tá bom? Vou passar esses artigos depois dos trabalhos. Vamos lá então. Artigo 158. Quando a infração deixa vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, que já foi explicado, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, mesmo tendo uma confissão, é necessário fazer o corpo de delito. Lembrando que o corpo de delito não é necessariamente só o corpo da vítima, ou tem a relação ambiente, tem o corpo de delito direto ou indireto. Para a conclusão, indispensável o corpo de delito, seja no crime onde tem vestígios ou crime material, a parte material, sem ser o corpo propriamente dito, direto e indireto. E uma conclusão que eu acho bem bacana em relação a esse artigo, a confissão não pode suprir o exame pericial. Mesmo que a pessoa tenha confessado, tem que fazer o corpo de delito, é extremamente necessário. O exame de corpo de delito em outras perícias serão realizados por perito oficial, portanto, portador de diploma do curso superior. Onde se tem médico, é feito por um médico legista, ou médico que avalia. Onde não tem, o acesso é mais difícil, o juiz vai nomear, como foi propriamente dito. Mas tem que ser alguém de nível superior da área da saúde, se for, no caso, um corpo de delito. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. É legal que ele fala preferencialmente, não necessariamente. É um ponto bem importante aqui. Dentre tiveram habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, seja ela de caráter químico, físico, o exame do corpo propriamente dito, entre outras coisas. Um exemplo disso é o médico vai avaliar a pessoa, ver o grau de lesão, ver o tempo de lesão, se tem hematoma. Na faculdade a gente estuda os processos inflamatórios, o tempo do processo inflamatório, uma agressão que pode ter algum trauma, se houve fratura, entre outras coisas. Quando é fratura, daí tem que ser o médico ortopedista, tem que ser especificamente o médico ortopedista. Quando falta, o médico de formação clínica geral, ele pode pedir um exame, que esse exame vem laudado por um médico radiologista, por exemplo, uma ressonância magnética, um raio-x. Então, assim, as empresas privadas que prestam que fazem exames de imagem, exames clínicos como ressonância, tomografia, radiografia, entre outros, obrigatoriamente esse exame tem que vir laudado. Esse laudo serve como respaldo. Por exemplo, uma ressonância vem com laudo, um raio-x feito nessas empresas vem com laudo assinado por um médico radiologista que é capaz de dar se existe fratura, se existe algum tipo de lesão. Quando falta, daí pode ser uma pessoa com nível superior. Preferencialmente tem especialidade na área, mas não necessariamente. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial, sendo as partes intimadas desta decisão, ok? Lembrando que o assistente técnico, a diferença do perito para o assistente técnico é o seguinte: o perito, quando oficial, que já está disponível, quando não, é nomeado pelo juiz. O assistente técnico pode ser contratado por ambas as partes para dar o seu parecer, mas o que vale mesmo é a opinião do perito, ok? Quando é um perito nomeado, se há dúvida, pode ser 2 ou 3, porque se há divergência, pode ser nomeado o terceiro perito. Olha lá, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes contra perícia requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responder a quesitos, desde que o mandato de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência de no mínimo 10 dias. Acontece muito de perder o prazo, então tem que ficar bem atento nesse prazo aí dentro do processo. Podem apresentar as respostas com laudo complementar, entre outras. O laudo complementar foi aquilo que eu falei. Tem que ser feito por se for um exame, você tem que ser um médico radiologista que dá esse laudo, ok? Ou tem que ser um médico específico, se for um exame complementar que eu digo.
Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Os assistentes técnicos ou o assistente técnico não necessariamente precisa ser pode ser de ambas as partes, mas não necessariamente pode ser das duas, pode ser só uma, e ele tem que ser autorizado pelo juiz para aparecer dentro do processo ou até mesmo participar da intimação, mas ele fica, ele é responsável por assinar com o carimbo do seu conselho, o órgão responsável, e ainda ele tem que ir na audiência, quando necessário ele vai na audiência e responde pergunta. Recebe todo o processo, ele fica responsável por todo o processo, ele tem a sua fé protegida e mantida ali, e muito grave, tem que ficar bem atento aí, que ele não pode faltar com a verdade em momento algum, que ele pode responder por isso. Então tem que ser bem técnico, bem feito, e a pessoa tem que estar respaldada dentro do conhecimento científico também. Tudo que ele falar, ele pode levar artigos, pode levar, conhecimento científico naquele processo ali, entendeu? Ele vai ter que ter realmente informação coerente com a ciência. Tratando de experiência complexa que abranja mais de uma área de conhecimento específico, poderá ser designado a atuação de mais de um perito oficial e as partes indicar mais de um assistente técnico. Quando existe várias, um processo mais complexo, existe várias áreas de atuação, por exemplo, o requerente teve uma fratura e um processo no fígado. No caso dele vai ter que ser um perito oficial, um médico, ortopedista por causa da fratura e um hepatologista pela lesão no fígado, um cirurgião geral. Enfim, quando houver mais partes, pode ser nomeado 2 peritos ou mais assistentes técnicos. Interessante isso aqui, ó, o 101, 161 e 162. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Não necessariamente precisa, para fazer o exame de corpo de delito, não precisa esperar um tempo suficiente. A hora que for chamado, ele tem que fazer. Não é igual uma apreensão que pode ser feita em qualquer momento. Porém, a autópsia já entra no detalhe. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que a pessoa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Existe o que nós chamamos de período de incerteza de Torres. O que isso significa? Quando se há dúvida se realmente há sinais vitais, quais são os sinais vitais? Ou alteração, ou eu não tenho equipamento suficiente para declarar se aquela pessoa morreu, espera 6 horas, que é chamado período de incerteza, porque acontece por a pessoa não ter um período específico para determinar se ela realmente está morta, a gente precisa esperar esse período. Mas quando é um caso que de fato, decepou a cabeça, a pessoa já está morta há algum tempo, os peritos colocarão que será feita a autópsia, mas eles têm que colocar isso no auto do processo, ok? Quais são os sinais vitais? Sinais vitais frequência respiratória. A frequência respiratória, ela se dá quantas vezes por minuto a gente inspira e expira. Normalmente é de 12 a 18, 20, depende da idade da vítima. O pulso ou a frequência cardíaca, também é o batimento cardíaco, que se dá aí em repouso 72, enfim, em repouso, né? A pressão arterial. A frequência respiratória pode ser feita contada ou auscultada com um equipamento específico. A frequência cardíaca também, da mesma forma, conta com estetoscópio. Ele ausculta. A ausculta pode ser respiratória ou cardíaca, que vê no caso a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes o coração bate. E a pressão arterial. A pressão arterial tem relação direta com a frequência cardíaca. Mas se eu tenho alteração de pressão ou se eu tenho ausência de pressão, é um sinal que é um sinal bem importante, o sinal de sinais vitais. Entre outros, mas os mais comuns são esses, ok? Já 162, parágrafo. No caso de morte violenta, bastará um simples exame externo do cadáver. Nesse caso, não precisa de autópsia. Quando não houver infração penal que a apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte, ou não houver necessidade do exame interno para
verificação de algumas circunstâncias relevantes. Isso é bem complexo. Quando eu coloquei a foto de um atropelamento aqui, com testemunhos oculares, a pessoa sofreu o atropelamento, ela estava, enfim, a causa da morte foi realmente um atropelamento, então não precisa necessariamente fazer uma autópsia. Se o juiz achar necessário, ver por que realmente morreu, se ele apresentava algum problema, mas em casos assim que há evidência clara de morte, só o exame interno é fundamental. O exame externo. O exame externo, não autópsia, não precisa abrir, conferir, olhar órgão por órgão para identificar qual foi a causa da morte, porque a causa da morte está indiscutível ali. O exame externo, sim, apresenta os sinais vitais, que foi aqueles que eu falei anteriormente. No 170, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. É importantíssimo isso, pega o material coletado. No laboratório existe uma temperatura específica para manter aquilo aí, é mantido e tem um período que ele fica também. Quando o juiz vê necessidade de uma nova perícia, de uma nova verificação, esse material tem que ficar guardado. É função dos médicos, do pessoal que trabalha no laboratório. Nesse caso, os laudos serão registrados com provas fotográficas, hoje fica muito mais fácil, ou microfotográficas, no caso, a lesão tecidual ou alteração de produtos químicos, por exemplo, a pessoa tinha muito álcool no sangue, a gente consegue perceber isso por alguns exames químicos. Desenhos ou esquemas que provam ou mostram isso. O 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro. A cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se tiver divergir com ambos, a autoridade poderá mandar proceder um novo exame por outros peritos. Quando há uma divergência muito grande, os documentos serão guardados. Um terceiro perito, ainda se há divergência, serão nomeados novos peritos. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em partes. Nos crimes que não couber ação pública, observará o que diz no artigo 19. O que diz o artigo 19? Coloquei para vocês aqui. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos dos inquéritos serão remediados ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou dos seus representantes legais, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante o traslado. Quando não é uma ação pública, é uma ação de caráter privado, não necessariamente fará-se o corpo de delito, ok? E cabe ao juiz competente. A perícia propriamente dita, isso será necessário se pedirem. Salvo o caso do exame de corpo de delito, salvo o corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Quando não é de interesse, é privado, não é de interesse, na parte do crime faz o corpo de delito, porém só é exposto quando há interesse. Já vamos entrar no 275, vou pular para o 275. O perito, ainda quando não oficial, será sujeito à disciplina judiciária. O perito oficial, que é o concursado, tem toda uma disciplina, e o perito, quando nomeado, recebe essa mesma disciplina, ele tem as mesmas funções, tá? O perito oficial, ele tem um salário fixo, concursado. O perito nomeado, ele receberá por aquela ação que ele faz, tá? Daí o valor depende muito do profissional, da região, enfim, depende o grau de complexidade, entre outras coisas. Na nomeação do perito é de caráter extremamente do juiz. Assistente técnico é uma coisa e perito é outra. As partes não intervirão na nomeação do perito. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena e multa de 100 a 500 mil reais, se está errado ali, salvo quando ele comprovar que não pode.
Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, prova imediata, deixar de acudir à intimação ou chamada autoridade, não comparecer no dia ou local designado para o exame ou na audiência, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Então, assim, o médico legista tem essa função, ou o perito que seja, mas o perito nomeado também recebe essas mesmas responsabilidades. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Ele vai responder processo aí. Quem não pode ser perito? Quem não pode ser nomeado perito? O perito é concurso nomeado, e quem não pode ser nomeado? Os que estiverem suspeitos de interdição de direito mencionado nos artigos do Código Penal, os que estiverem prestando depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objetivo da perícia no mesmo processo, pessoas analfabetas, mas na verdade raramente se alguém não tem um nível superior, viu? Ou os menores de 21 anos. Essa idade, geralmente é a idade que o pessoal tem a formação. Dificilmente alguém se forma na área com menos de 21 anos. Já o artigo 281, os intérpretes são para todos os efeitos equipados aos peritos. O que é isso? O intérprete pode ser de Libras, pode ser alguém que vai explicar detalhadamente as questões técnicas de um assunto que não é de conhecimento do perito ou não é de conhecimento do juiz. O intérprete fará isso. Como o próprio nome diz, interpretará e dirá dirá de maneira mais explicada o que está sendo elaborado. Ok? Assim finalizamos o 281, que nem eu falei para vocês. Esse material vai junto, vou mandar um vídeo que foi dado na última aula, mais um vídeo sobre o trabalho da perícia, mais um questionamento. Beleza? Obrigado.